E Francisco Vanderlei avisou nas redes sociais quem seriam seus alvos. Numa mensagem publicada no seu perfil no Facebook, o homem escreveu, abre aspas, "Vamos jogar? Polícia Federal, vocês têm 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas. William Bonner, José Sarney, Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso. Vocês são velhos nojentos, cuidado ao abrir gavetas, armários, estantes, depósito de materiais. O jogo acaba dia 16/11/2024. Boa sorte, fecha aspas." Mensagens encontradas pela polícia no celular de Francisco Vanderlei Luiz mostram que o homem que detonou 2 bombas na Praça dos Três Poderes defendia uma saída sem Bolsonaro e sem Lula para o Brasil. Abre aspas novamente. "Bolsonaro e Lula, se vocês amam o Brasil, afastem-se da vida pública. Chega de polarização, este é o momento de vocês provarem quem vocês são. O povo é um só povo." Fecha aspas. E a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou que o suicida do STF falava que queria matar o ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi dada hoje ao Correio Brasilense. A fala do Valdemar hoje foi até uma fala muito centrada. Ele foi filiado ao PL em 2020, antes do presidente Bolsonaro se filiar. E outra informação também que é importante, ele no WhatsApp dele, mostrando até o desequilíbrio dele, ele fala que ele queria matar o Bolsonaro também. Ele fala o nome dos ministros e fala também que ele gostaria de matar o Bolsonaro. Então, assim, né, você não pode pegar uma investigação e falar, não, só esses aqui que ele falou que vale e esse aqui não vale. Então, há um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio psicológico perceptível. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Piotto, a gente trouxe aqui algumas mensagens que foram publicadas aí na rede social desse homem, que realmente são mensagens desencontradas, ele falando com ele mesmo, mostrando realmente um desequilíbrio psicológico, emocional, enfim, tudo isso precisa ser investigado, averiguado com muito cuidado. Fato é que desde ontem a gente percebe uma forçação de barra, né, forçando uma versão para tentar colar com os atos do 8 de janeiro. O próprio ministro Alexandre de Moraes já se manifestou também a respeito. O que é importante a gente observar nesse caso, Piotto? O que é cortina de fumaça? O que separar joio do trigo e observar exatamente o que é importante nesse caso, nesse episódio de Brasília? Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Silvio, querido. Constantino, seja bem-vindo uma vez mais. Depois do relato do Silvio colocando, obviamente, jornalismo na história, eu ficaria com essa declaração da governadora em exercício do Distrito Federal. Foi a Polícia do Distrito Federal que foi chamada naquele momento. Ou seja, nós estamos falando de um órgão de Estado ali, que foi lá e fez uma investigação e ela traz essa informação acerca também da intenção, pelo menos propalada nas mensagens ali do telefone desse suicida, de também querer matar ou atentar contra a vida do presidente Bolsonaro. De todas essas pessoas que ele citou, o único que sofreu realmente um atentado, de fato, ainda na campanha de 2018, foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos um pouco além neste ponto. Ela deixa claro que nós temos aí o que se pode chamar de alguém com perturbação mental. Para dar cabo na própria vida depois do que fez, convenhamos que é alguém que precisa, neste momento, um olhar até de solidariedade. Estou falando de humanismo. Mas é claro que também alguém com potencial de causar mal a alguém. Ninguém sai com rojão, fogo de artifício, sei lá, qualquer outra coisa, para simplesmente apontar para alguma coisa com a intenção de só chamar atenção. Óbvio que poderia ter um outro desfecho. Agora, não dá para ficar nessas narrativas criadas de querer fazer uma ligação disso com atentado violento ao Estado Democrático de Direito ou uma tentativa de golpe de Estado. Nem com a questão do terrorismo. Vamos lá. A pedido da esquerda, na verdade, por uma pressão da esquerda, a lei do terrorismo aprovada no Brasil, no artigo 2º, me permita aqui só ler um trecho. Abre aspas, o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo. Razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião quando cometidos com a finalidade de provocar terror social generalizado expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Ou seja, questões ideológicas foram retiradas a pedido, inclusive, do PT, porque tinha medo que o MST fosse considerada, naquele momento, o MST, uma organização terrorista. Esta é a lei.
esta é a lei que o Supremo Tribunal Federal deve guardar. Então, neste momento, seria, para usar uma expressão muito cara aos ministros do Supremo, seria casuísmo, embora a lei devesse ampliar, obviamente, qual é a classificação do terrorismo, porque esse é o entendimento do mundo inteiro, mas no Brasil, para essa proteção da esquerda, foi incluído esse ponto. Fato é que todos os réus do 8 de janeiro são acusados de tudo, porque ali vale qualquer coisa. Aí vem o ministro Alexandre de Moraes, que diz o seguinte: eu lamento a mediocridade de várias pessoas que continuam querendo banalizar um gravíssimo ato terrorista. Não, porque não é um ato terrorista segundo a lei brasileira. E se eu estou esperando que, se por acaso o Supremo se manifestar sobre o assunto, ele se atenha à lei. E depois, sim, o Congresso pode modificar o texto. Porque senão, aí é o Supremo quem legisla e está tudo errado. Uma outra coisa, só para concluir, eu não vi essa comoção dos ministros do Supremo diante do que aconteceu aqui, num ato, sim, aí de uma organização que pode ser chamada de terrorista, como do PCC. Houve até sorrisos naquela sessão do Supremo, depois de tudo que aconteceu, com a gravidade que foi o PCC aqui no aeroporto de Guarulhos, perto na região metropolitana de São Paulo. Paula.